Por mais que eu quisesse fazer um especial contando toda a história do Superman, eu não faria, por 2 motivos. Primeiro, porque isso já existe aos montes por aí. E 2, não teria como deixar o meu relato neutro, imparcial. Para um herói que me ajudou tanto e esteve comigo ao longo dos últimos 30 anos da minha vida, esse programa, ele é pessoal. E eu não tô aqui para te convencer a gostar dele ou a mudar a sua opinião caso você o odeie. Esse programa é apenas um relato de como eu vejo o último filho de Krypton e como ele me fez companhia por quase toda a minha vida. Aos anos 80. Para quem nasceu e cresceu nessa década perdida, cercado principalmente pelo que passava na TV e nos cinemas, eu não teria outro jeito a não ser descobrir a sua existência graças a esse cara que vestiu essa roupa e fez uma geração inteira acreditar que o homem podia voar. E eu não fui exceção. E depois de passar uma infância inteira te acompanhando ao longo de 4 filmes, descobri a sua origem como o último filho de um planeta condenado chamado Krypton, da sua adoção e criação por um casal gentil do interior do Kansas, e até começar a sua carreira como super-herói da cidade de Metrópolis, escondido atrás da identidade secreta de um repórter do Planeta Diário. Tudo que a gente queria saber, não só eu, mas como a geração inteira de moleques crescidos nos anos 80, era saber tudo que você era capaz de fazer. Qual o limite da sua força? Qual o limite do seu poder? Quais eram as suas fraquezas? Tudo que chamava atenção era o super. E a gente nem se ligava direito no seu passado na Fazenda dos Kent, doce inocência. Mas o bom é que o tempo passa e a gente descobre que tudo aquilo que a gente via na TV, no cinema, veio do mesmo lugar. Veio de uma página de uma história em quadrinhos. E quando eu descobri esse mundo novo, uma nova década havia passado e uma nova década havia chegado. Nos anos 90, o mundo inteiro viu você casar. Nos anos 90, o mundo inteiro viu você lutar, morrer e voltar. Não na sua melhor forma. As pessoas te achavam chato demais, certinho demais. O eterno escoteiro patriota. Tudo pela verdade, justiça e o jeito americano de viver. E esse último terço do seu slogan te jogou para baixo. Era uma âncora que seus outros amigos da Liga da Justiça nem precisavam carregar. Mas aí algo diferente aconteceu. Resolveram te deixar como um símbolo de verdade e justiça. E o jeito americano de viver saiu dessa equação. E isso tirou um peso enorme das suas costas. Ainda bem. E o seu ponto mais alto, nos anos 90, veio quando você apareceu velho, decadente, isolado. E você faz um retorno para poder mostrar a uma geração inteira que você consegue fazer as escolhas que ninguém mais faz. Mesmo quando tudo está destinado a dar errado. Você está lá, no centro, para poder mostrar que a salvação, não só do mundo, mas a sua, depende da sua capacidade de perdoar, especialmente a si mesmo. Embora os quadrinhos me chamassem mais a atenção nos anos 90, foi nessa época que você ganhava mais fama com um seriado de TV mais leve e também ganhou uma série animada, depois que um outro amigo seu ganhou a sua. Mas a verdade é que você em O Reino do Amanhã e o que você fez, especialmente no final, ecoava na minha cabeça. E ecoa até hoje. A escala da história, por mais que seja gigantesca, épica, no fim, a escolha final caía sobre os seus ombros e de mais ninguém. Não havia superpoder para salvar o dia. Haviam sim sentimentos. A raiva para liberar todo o seu poder e se colocar como um deus acima de qualquer ser humano. E do outro lado, o perdão para poder pavimentar um caminho de paz. E você fez a escolha que ninguém mais faria. Isso me lembrou do seu primeiro filme, onde mesmo existindo maneiras melhores e mais estilosas de voltar no tempo, ao invés de transformar a Terra num grande videocassete ou numa fita VHS. O que importa ali é a sua capacidade de escolher e de aceitar as consequências do que você faz. Ignorar seu pai biológico, mesmo ele sendo Marlon Brando, interferir no curso do tempo e ignorar tudo o que havia sido avisado para você. E com isso, você criou um laço com a humanidade que não havia mais volta. E a partir dali, as histórias que mostravam o seu lado humano nos anos seguintes fariam com que a gente se aproximasse ainda mais.
Enquanto uma nova série de TV ganhava vida para poder mostrar sua juventude para os adolescentes da época, e um novo filme já se aproximava no horizonte também, os quadrinhos é que mostravam a sua verdadeira força, a de ter grandes histórias. E foi no ano de 2004 que dois caras se juntaram para poder apresentar ao mundo uma das suas histórias mais relevantes. Kurt Busiek, junto com Stuart Immonen, apresentavam ao mundo Identidade Secreta. Ela foi publicada originalmente como minissérie em 4 edições, mas depois ganhou um merecido encadernado, de capa dura. A Identidade Secreta começa com uma história de homenagem, onde em nosso mundo, um jovem do interior do Kansas e que pertence à família Kent é batizado de Clark, e ao chegar na adolescência, manifesta os mesmos poderes que os seus. E com o passar da história, cada edição é dedicada a uma fase da sua vida: a adolescência, o casamento, a paternidade e a velhice. E a escolha de utilizar os poderes de uma maneira nobre revela não só o seu melhor, mas o nosso. E é uma história para se revisitar ao longo dos anos, tanto que eu faço isso até hoje. Então assim, já se vão quase 15 anos em que a leitura da Identidade Secreta é uma leitura relevante. Porque hoje ela me faz olhar para a minha adolescência com felicidade. Me joga ensinamentos importantes sobre paternidade e sabedoria sobre a velhice que um dia vai chegar para mim. E eu sempre torci para que suas histórias dessem certo. E embora algumas dessem, outras nem tanto. Se no cinema faltava originalidade, nos quadrinhos isso sobrava aos montes. Especialmente quando um certo escocês, já famoso, escreveu aquela que poderia ser a sua última história, uma última odisseia. E com a liberdade que lhe foi dada, ele mostrou que apesar do fim, que era certo, você representava algo que era muito mais do que um cara com colã azul, capa vermelha e superpoder. E em Grandes Astros Superman, o Grant Morrison mostrou o que realmente te mantinha vivo ao longo desse tempo todo. Desde o seu nascimento, lá atrás, em 1938, o que te mantinha vivo era uma ideia, era a sua ideia, que poderia conduzir a humanidade rumo ao sol, que era sinônimo de esperança para quem não tinha. E por mais que os olhares se voltassem para os cinemas em 2013, para um novo filme, um novo universo que você estava fadado a liderar, a verdade é que quanto mais histórias diferentes eu lia a seu respeito, quanto mais versões diferentes eu conhecia de você, seja russo, mexicano, negro, asiático, mais claro, ficava que não era preciso a mesma forma para levar ao mundo a sua ideia, a sua essência, a de fazer a coisa certa, mesmo que ninguém mais faça. Você foi o primeiro a usar uma capa e ter poderes e permitiu a criação de vários universos diferentes nos últimos 80 anos. Tudo que a gente vê sobre super-heróis começou com você, mas o seu real legado, para mim, sempre foi a sua companhia, especialmente nas histórias que mostravam seu lado humano, que apesar de ser um deus em meio aos homens, você falhava sim e buscava apoio na casa dos seus pais, que era preciso mais do que uma super força para admitir erros, de que mais que um símbolo em seu peito, a esperança pode ser alcançada um dia de cada vez. A sua companhia me ajudou a buscar pelo sol, mesmo nos dias mais escuros, quando a paternidade ou a amizade faltavam, quando a autoestima falhava, quando tudo não fazia mais sentido. Com a sua companhia eu aprendi que eu tinha nas histórias em quadrinhos mais que um refúgio, mais que um abrigo. Eu tinha um lar. E hoje, a nossa realidade vive seus dias mais escuros. E é nessa hora que eu penso que a sua esperança, ela nunca foi tão necessária. E você completar 80 anos onde os dias estão mais escuros no nosso planeta, pra mim é um sinal de que sim, a gente deve ter esperança. A gente deve continuar lutando, apesar do que acontecer. Por mais que a gente esteja à beira da violência generalizada, onde o ódio é incentivado e as pessoas inflamadas a matarem umas às outras, especialmente porque elas são diferentes, isso não faz sentido. E para essa luta seguir, a gente precisa de esperança. E é ali que a sua companhia é mais necessária e mais importante. Obrigado por completar 80 anos e mostrar pra gente que a gente pode ter esperança. E se você tá ouvindo aqui até agora, eu te imploro, eu te peço, a gente precisa dar uma chance pra gente mesmo. A gente precisa ter esperança um dia de cada vez. E por mais que os dias fiquem mais escuros, a gente não pode deixar essa esperança morrer. A gente ainda precisa caminhar rumo ao sol. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo representa muito pra mim. E ele é basicamente o recomeço pro Li Reli. Continua comigo aqui, continua comigo nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. A gente tá junto pra falar de quadrinho de um jeito muito especial. É isso aí. Eu sou o Leo Brack e logo mais tem mais. Tchau.